Todos os dias um rio nasce dentro de mim. E desde a sua nascente em meu coração, ele corre assim, sem direção. Às vezes calmo, sereno, às vezes insano, bravio, dependendo do terreno para o qual eu desvio. Este poema se chama Nascente. Meu nome é Silas da Fonseca, eu nasci em Jabuticatubas, Minas Gerais, e vim para Sabará, mais exatamente para esse lugar, há 65 anos. E a minha vida aqui fez com que eu adotasse Sabará, né, como minha cidade. Sabará também me adotou, tenho muitos amigos e não pretendo sair daqui. Quando eu cheguei no Pompéu, eram 12 casas, incluindo a minha. Estrada de terras, sem transporte para Sabará. E nós tínhamos 3 atrações principais. A primeira delas era a capelinha. A nossa capelinha de 1726. E lá rolava as rezas, né, da época, a luz de vela, coroações, trezenas, novenas. Era um espetáculo à parte. Antes das rezas a gente brincava de passar anel, brincadeira de roda e outras brincadeiras da época. Outra atração do Pompéu na época também era a paradinha do trem. Nós tínhamos o trem de passageiro que passava aqui 2 vezes, né, por dia, de manhã e à tarde. E nos fins de semana a paradinha virava assim o point da comunidade. Íamos todos para lá e enquanto o trem não chegava a gente brincava, né? Os rapazes jogavam bola, as meninas jogavam peteca, os idosos contavam histórias. Era realmente um point nos fins de semana. Simplesmente para esperar o trem. Um trem que parava aqui cerca de 30 segundos. O trem chegava, parava, daí a 30 segundos ia embora e a gente acenava para os passageiros acenavam com lenços brancos para a gente. Era uma festa. Bom, a terceira atração, e que para mim é atração até hoje, seria o rio. Eu tive uma infância às margens do rio, que se eu fosse contar a minha história, a cada parágrafo eu teria que citar o rio. A gente pescava, a gente nadava, a gente roubava cana às margens do rio, comia jambo trazido pelas águas do rio. Nos fins de semana a gente ia com a família para fazer piquenique nos gramados às margens do rio. Enfim, o rio tem uma história muito bonita na minha vida. Quando eu cheguei aqui há 65 anos atrás, a ponte que dá acesso ao bairro tinha um guarda-mão, e do guarda-mão até o espelho d'água eram mais ou menos uns 5 metros de altura. Os rapazes da época pulavam de ponta cabeça, de cima do guarda-mão. O rio era profundo, as águas eram limpas, tinham muitos peixes. Mas Pompéu foi recebendo outros moradores, a população foi chegando, e aí começou o que a vida moderna nos oferece. Muitos valores positivos, muitos valores negativos. E o rio foi poluindo, eu fui crescendo, fui perdendo contato com o rio. Daí a pouco veio o emprego. E quando eu dei por mim, o rio já estava muito poluído. E eu comecei a perceber que o rio perdeu em mim um amigo. Alguém que estava sempre às margens brincando com a molecada, que não percebeu que ele estava agonizando. Então, eu tive necessidade de devolver para o rio um pouco do que ele me deu. E comecei a trabalhar com crianças.
E para as crianças eu falava do rio, do que eu fazia, como eu brincava. E sempre tentando fazer com que as crianças se conscientizassem dessa importância do rio na vida da gente. Às vezes eu pedia à professora, à diretora da escola, que me arrumasse uma turma de alunos para catar lixo na beirada do rio. E a gente ia, catava lixo, mas o rio foi se deteriorando. Arrumei um tipo de trabalho no projeto Cidadão, onde eu lecionava literatura e música, e levei o rio para lá. Foi pelo rio que eu cheguei. Eles viram um poema que eu tinha feito para o rio, me convidaram para ir. Eu fui e lá continuei por 12 anos, sempre nisso, falando de meio ambiente, falando de rio. E com tudo isso, o rio parece que foi entrando dentro de mim, e eu comecei a ter um sonho, ter um lugar aqui no Pompéu que eu pudesse trazer as crianças para ver o rio, para falar do rio, porque era difícil para mim ir nas escolas e falar do rio para as crianças, como ele era, o que eu fazia, onde era, e se essas crianças viessem aqui, ficaria mais fácil. Então eu comecei a trabalhar nesse sentido. Enquanto eu trabalhava tinha muito pouco tempo, estava sempre nas escolas, mas sempre com esse sonho de criar um espaço para trazer as crianças para aqui. E quando eu aposentei, eu falei, vai ser agora. E comecei a trabalhar este espaço para receber as crianças. E foi vindo aos poucos, e recentemente, nos últimos anos, cerca de 4.000 crianças frequentam o rancho por ano. São todas as escolas da rede municipal já estiveram aqui, são crianças de Caeté, crianças de Sabará, de Nova Lima, de Belo Horizonte, de Santa Luzia. São muitas crianças, graças a Deus. E junto com essas crianças, ainda recebo cerca de 2.000 adultos que são os clientes dos restaurantes nos fins de semana. E para todas essas pessoas, eu sempre falo do rio. Minhas músicas, meus poemas sobre o rio, eu estou sempre falando do rio, porque o rio teve essa importância muito grande na minha vida. Tem um poema do rio que eu fiz em 1981 e que até hoje ele é muito, muito atual e que as crianças gostam muito, às vezes ilustram e mandam para mim, né? Os desenhos ilustrando o poema, e eu gostaria de dizer o poema para vocês. O poema chama O Rio. Era como se o rio houvesse nascido comigo. Tínhamos, parecia, a mesma idade e éramos amigos, amigos de verdade. E até no nosso correr havia, por assim dizer, a mesma felicidade. Eu nunca fui muito bom de bola. Nas férias da escola, preferia cultivar a nossa amizade, minha e do rio. Puxa vida, gente, ele era meu amigo no duro. Se eu tinha sede, ele me saciava. Se eu tinha fome, trazia-me um jambo maduro colhido nos lugares por onde passava. E as borboletas? Ah, as borboletas. Brancas, azuis, amarelas, pretas, chegavam a todo momento na garupa do vento e apiavam docemente na areia. 10, 30, 80, 100, nem sei quantas, eram tantas, todas coloridas, cheias de alegria. E eu sorria. E o rio também. Mas essas amizades puras, sinceras, só existem enquanto se é menino. À medida em que fui crescendo, outras coisas fizeram-se mais importantes do que a nossa amizade. O bar, a turma, o cinema, o vintém. O rio não me procurou, nem eu o procurei também. Mas me disseram outro dia, que covardia, que estavam matando o rio. Lembrei-me da minha infância e senti percorrer-me um calafrio. Amaldiçoei o meu mundo, egoísta, vazio, e resolvi que iria visitá-lo. Lembrar-lhe da minha infância, falar-lhe de esperança, dir-lhe, sei lá, alguma palavra de carinho, de conforto. Mas a minha visita não surtiu efeito. O rio jazia no leito. O meu amigo já estava morto. Olha,
Se você ainda for menino e tiver um rio amigo assim, cultive esta amizade, com carinho, com brio, ou como eu, perceberá tarde demais que a sua felicidade, que a sua paz estavam naquela amizade, sua e do rio. Aqui eu recebo as crianças, né? Elas entram aqui e já começam a gritar: "Oh, tem isso, tem aquilo!" Já é uma festa. E aí tem um momento de cultura mesmo. Falo poesia, a gente canta músicas, a gente fala muito sobre o meio ambiente, explica para eles a questão das plantas, da mata, da água. Depois desse momento de cultura, propriamente dito, a gente sai para fazer uma trilhazinha. Tem um lago no fundo do quintal, né, com um pequeno bioma. Então a gente tem uma trilha circular, a gente entra de um lado e sai pelo outro. E quando é criança pequena, então eles se encantam, né? Perguntam se tem bicho, que bicho que tem. É muito, muito gostoso, né? Vão conhecer os animais, fazem um piquenique, né? Depois disso, fica livre. Brincar, correr, fazer trilha de novo. Tem semana que eu tenho menino os 5 dias e não dá tempo de eu manter o rancho, de eu capinar, de eu limpar. Vou receber 2 vezes só por semana. Daí um pouquinho a escola liga e olha eu agendando de novo. Não tem jeito, virou um vício. Mas me faz muito bem isso e é uma razão mesmo de vida. Chamei isso aqui de Rancho da Cultura e tenho desenvolvido aqui todo esse trabalho de incentivo à leitura, de amor à natureza. E a resposta disso é muito legal, muito grande. Eu gosto até de falar que essa pandemia que fez com que eu interrompesse, né, essa visitação, trouxe para mim uma dor muito grande, porque a gente é acostumado com crianças que sempre, toda semana, gritando, fazendo farra, e de repente isso é interrompido, né? Me fez muita falta, me faz muita falta, e eu quero mais que isso passe logo e que eu volte a ter as minhas crianças aqui para a gente celebrar a vida, celebrar o meio ambiente, para a gente viver esse espetáculo que todo dia se renova, né? Que é a vida, que é a natureza. E para fechar, eu gostaria de deixar com vocês um outro poema que eu acho também muito bonito e que eu escrevi como hino do Projeto Cidadão. Virou o hino da escola, foi feito a pedido, que eu acho muito bom para a vida de todos nós e que chama Vou Ser Assim. Aprendi que o amor é a semente de uma flor que brota em nosso coração. Se a gente cuida, ela floresce. Se não cuida, ela não cresce. Morre ali mesmo no chão. Sei também que o respeito pode ser o meu direito, se eu aprendo a respeitar. E que não importa o caminho, se eu decidir andar sozinho, não chego a nenhum lugar. Destaquei do dicionário a palavra solidário e resolvi, vou ser assim. E nunca mais eu disse não e nem escondi as mãos para quem precisou de mim. Te convido, meu amigo, venha caminhar comigo cantando esta canção. Nunca mais ande sozinho, se é um só nosso caminho, venha, vamos nos dar as mãos. Eu já andei na escuridão, mas alguém me deu a mão e mostrou que havia luz. E agora eu não consigo caminhar sem esse amigo cujo nome é Jesus. Digo não à violência, pois eu tenho inteligência, sei o mal que ela me faz. Seja noite ou seja dia, eu semeio alegria, porque quero colher a paz. Um grande abraço para todo mundo e visitem o Rancho da Cultura, vocês vão gostar.